O problema é resolvido rápido. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade uma vez mais. Rever aqui esses homens e mulheres de Deus, muito alegra o nosso coração. Tá quente aí, diga aleluia. Tá com calor aí, diga glória a Deus. Eu vou falar para você uma coisa que pouca gente sabe. Quando você fica se abanando assim, ó, ao invés de esfriar, fica mais calor, sabia? Porque você faz um movimento com o braço desse jeito, aí a sua circulação sanguínea acelera mais rapidamente, o que faz o seu sangue esquentar. Então, ao invés de diminuir o calor, você aumenta. Quanto mais você se abana, mais calor você vai sentir. Parece mentira, mas é verdade. Então, se eu fosse você, eu ficava quietinha, respirava fundo, pedia o refrigério do Espírito Santo, que vai ser melhor, amém? Glória a Deus. Aí é sentadinho mesmo como nós estamos, vamos abrir as nossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glória a Deus. Está encerrando hoje, irmã Iraci? Está encerrando hoje o congresso? É? Ah, gente, dá até para fazer cara de tristeza, não dá? Ah, mas que negócio bom. Eu só não rodo mais e dou mais lugar, porque senão eu fico cansado e não consigo pregar. Mas se eu não fosse pregar, você ia ver o que é uma pessoa tomada, que vai do corredor marchando, jogando os cabelos, que eu sou dessas doidas. Oh, coisa boa, oh, presença maravilhosa. Deixa eu ver se os irmãos lá de fora também estão sentindo essa presença. Só os irmãos lá de fora que estão ligadinhos, diga glória a Deus. Eita, esses irmãos são mais crentes que você que está aqui, gente. Oh, mas pensa num povo crente, aleluia. Pastor Hugo, foi um prazer muito grande, viu? Não só compartilhar da sua companhia, da companhia da sua esposa, missionária Iraci, mas também da companhia da muqueca, do peixe frito e de todo o bem que o Senhor tem nos feito. Deus abençoe o senhor, sua família, todas as irmãs. Eu queria poder dar um abraço em cada uma. Como não dá tempo, porque é muita gente, só você que gostaria de receber um abraço tanto quanto eu gostaria de dar, abre seu braço aí onde você estiver agora. Eu vou contar de 1 até 3. Quando eu disser 3, ó, eu não vou pedir de novo, porque abraço é coisa que a gente só dá quem quer, não é verdade? Então só quem quer. Aí você vai abrir o braço aí. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, eu vou fechar aqui em cima. E quem quiser receber e dar também, vai fechar o braço aí embaixo. Quem acha que é esquisitice, não faz não. Mas quem acredita em discernimento, nas coisas do Espírito, na testificação das coisas de Deus, rasga bem o sovaco aí, vai. Foi um prazer inenarrável, uma das maiores honras da minha vida estar aqui com vocês. 2, eu creio que eu recebi muito mais do que pude dar, tamanha a atmosfera de glória desse lugar. 3, trata de permanecer convertido, porque se aqui na terra a gente não se vê nunca mais, na glória a gente se encontra. Deixa aí, ô glória. Um beijo, um cheiro, Deus te abençoe. Glória, Deus abençoe, aleluia. Atos capítulo de número 9, versos de número 1 em diante. Gente, que alegria. Quem sente Deus na vida da Andréia Fontes, diga glória a Deus. Quem não sente está com um problema sério. Sai daqui, corre para o pé do Senhor. Abençoada, mulher de Deus. Ela é crente, ela é assim mesmo, ela é de verdade, tá? Não é uma montagem que vocês estão vendo para um momento de culto, não. Ela é assim mesmo, mulher de Deus mesmo. E o pastor Miguel, que para quem não sabe é um grande pregador da palavra de Deus, e muito me inquieta a presença dele aqui. Mas eu creio que ele vai ficar na intercessão pela minha vida, que ele sabe que eu ainda estou aprendendo. Deus abençoe esse casal abençoado. E essas fotos que ela quer mostrar, eu falei para ela, eu não quero nem ver, que do meu passado eu não lembro mais. É brincadeira, mas é um tempo muito bom. E é uma alegria, uma satisfação muito grande estar com eles aqui. Isso é cumprimento de promessas. Promessas que o Senhor me fez até na sala da casa dela, onde a gente se reunia em consagração para orar. É coisa boa quando o crente abre as portas para orar, né? E eu acredito que por isso que André e o pastor Miguel têm um ministério tão frutífero. A porta da casa deles sempre tiveram abertas para oração. E eu estou feliz demais por estar aqui hoje com eles. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém.
E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Da onde, gente? A fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco, da onde, gente? Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, eis que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E respondeu o Senhor dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via coisa alguma. E guiando-o pela mão, o conduziram para... Para onde, gente? Quem pode dar um amém por essa palavra? Amém. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, dentro desses versículos que nós acabamos de fazer menção, eles vão trazer para nós nessa noite um rumo profético, uma direção da parte de Deus para a nossa vida, porque é assim que a palavra de Deus nos orienta. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. E quando nós observamos esses versículos que nós escolhemos como versículos chaves para essa noite, nós vamos observar a narrativa do momento mais importante da vida de Saulo. Não há absolutamente nenhum outro momento na vida dele que tenha sido mais importante do que este momento que nós acabamos de ler no capítulo 9 do livro de Atos. Por quê, irmã Camila? Porque na verdade no capítulo 9 aqui, Saulo está vivendo um dos maiores, na verdade o maior e o momento mais importante da sua vida. E me permita desde já que me desculpar se ao longo da ministração, ao invés de falar Saulo, eu falar Paulo algumas vezes, porque foi a maneira com que ele ficou conhecido. Então eu espero que você entenda que isso é natural no nosso meio. Então nós afirmamos que nós acabamos de fazer a leitura que traz a narrativa do momento mais importante da vida deste homem de Deus. Eu preciso que você entenda, como eu falei ontem aqui, tive a oportunidade de pincelar alguma coisa sobre ele. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, mas nós estamos falando de uma pessoa que viveu experiências extraordinárias na presença de Deus. Nós estamos falando de um homem que foi elevado até a terceira atmosfera celestial, que viu coisas tão inefáveis da parte de Deus, que ele mesmo vai dizer que não conseguiria ter vocábulo e escrita o suficiente para transmitir tudo o que ele teve a oportunidade de ver, de tão grandioso que foi. Eu estou falando de um homem que teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus por diversas vezes, exatamente tão audivelmente como você está ouvindo minha voz aqui agora. Eu estou falando de um homem que participou e que foi preso, encarcerado, e através da oração e do louvor teve a oportunidade de ver os alicerces da cadeia tremendo, as cadeias caindo. É um homem que teve a oportunidade de ser um dos maiores precursores do evangelho, da propagação da palavra de Deus. Estamos falando do maior ensinador que a igreja já teve no seu tempo, um homem que até hoje nos inspira com toda a inspiração que o Senhor lhe proporcionou através das cartas que doutrinam a igreja até o dia de hoje. Eu estou falando de um homem que, depois de ter sido surrado, ele foi dado como se estivesse morto, e ali estabelecendo-se o primeiro círculo de oração da igreja. Fizeram um círculo em volta dele e começaram a orar, e pelo poder do mover da oração, aquele homem se colocou de pé uma vez mais, pronto de novo para a vida com Cristo. Eu estou falando de alguém que teve tanto discernimento da palavra, que depois de ter tido a oportunidade de encontrar Pedro, apóstolo que andou com Cristo, que comeu com Cristo e que viveu com Cristo, dada a maneira como que ele via que Pedro estava se comportando diante de algumas manifestações escandalosas da graça, ele vai dizer: se Pedro aprendeu alguma coisa, eu não sei. O que eu sei é que com Cristo eu aprendo muito mais. Eu estou falando de um homem extremamente consciente de que foi chamado por Deus de uma maneira tremenda, de uma maneira extraordinária. Eu estou falando de alguém que por vezes tinha um mensageiro
mensageiro de Satanás que o esbofeteava e um espinho na carne que o apertava, mas em oração e em intimidade com Deus, pedindo graça, o Senhor lhe dizia: Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu quero que você entenda o que Deus está dizendo aqui. E a despeito de tudo que nós tivemos aqui a oportunidade de narrar que ele viveu, apesar de todas essas poucos exemplos e experiências que nós trouxemos aqui, se eu tivesse a oportunidade de vê-lo em carne aqui agora e perguntasse para ele: Saulo, mas me diga lá, como é que foi ver a cadeia tremer? Saulo, me diga lá, como é que foi ver o alicerce da prisão tremer através da oração? Eu tenho certeza que ele me diria: foi bom demais, foi extraordinário, mas o que eu vivi no caminho de Damasco ainda foi maior. O que eu vivi no caminho de Damasco ainda foi maior. Se eu perguntasse para ele: Saulo, me diga, como foi depois de ser dado como morto, erguer-se do chão e ficar de pé através da intercessão da igreja? Eu tenho certeza que ele diria: foi extraordinário ser movido por intermédio da oração. Mas entenda, o que eu vivi no caminho de Damasco ainda foi maior. E por que foi maior? Porque o capítulo 9 traz a narrativa da maior experiência que ele teve. Maior do que o tremor, maior do que o terceiro céu, maior do que a oportunidade de ouvir coisas tremendas da parte de Deus. Por quê, irmã Camila? Porque o capítulo 9 é a retratação da maior experiência e do maior encontro que um homem pode ter na sua vida. Qual? É encontrar-se com o Senhor e Salvador da sua alma. É por isso que o capítulo 9 do livro de Atos narra para nós a maior experiência que um homem pode vir a ter. Entenda que todos os traumas que ele viveu antes e todas as experiências que ele estava vivendo depois, nenhuma delas era maior do que a experiência que ele viveu quando encontrou-se com o Senhor. E eu preciso nessa noite que você entenda que nada do que você viveu no seu passado e nada do que você está prestes a viver no seu futuro se compara com a grandeza de ter Cristo como Senhor de sua vida, se compara com a grandeza de ter Cristo como Salvador da sua alma. Deus me trouxe aqui para te lembrar aquilo que te traz esperança. E o que ele está dizendo é que não há nada que ele faça na sua vida que seja maior do que ele já fez quando encontrou-se contigo e te chamou para servi-lo. Esta é a maior experiência que um homem pode ter na sua caminhada de fé. Agora preste atenção, para que você entenda isso, você precisa compreender o significado da palavra experiência. Vem comigo, puxa no X, dá uma de carioca e diga: experiência. Não, ainda ficou um pouquinho baiano, vai lá. Dá uma puxada e diga: experiência. Agora ficou carioca. Essa é a maior experiência. E o que é experiência, irmã Camila? Experiência, dentro do nosso dicionário português, dentro do nosso vocábulo, significa adquirir conhecimento ou ter conhecimento de algo por intermédio de todos os sentidos do corpo. Vou repetir uma vez mais: adquirir conhecimento ou chegar ao conhecimento de algo por intermédio de todos os sentidos do corpo. Eu estou falando de sentidos, eu não estou falando de sentimentos. Ou seja, eu estou falando de tato, de visão, de paladar. Eu estou falando de ver, eu estou falando de ouvir, eu estou falando de sentir. E por que nós afirmamos que Saulo está vivendo a maior de todas as experiências da sua vida? Porque naquele momento, e até ele encontrar-se com o Senhor Jesus, ele está com a sua mente totalmente bloqueada. Ele está perseguindo o que ele acredita ser uma seita. Ele está prendendo o que ele acredita ser uma palavra inventada. Ele está perseguindo um Cristo que na sua concepção é um charlatão. Então a sua mente está tomada de ignorância. Ele está totalmente em trevas no que tange ao seu entendimento e no que tange ao seu conhecimento. O que era andar em trevas? Andar em trevas é andar sem entendimento. Andar em trevas é andar sem conhecimento. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai encontrá-lo no caminho de Damasco e vai lhe aparecer num resplendor de luz do céu que o cercava. Agora, para você ficar comigo dentro da mensagem, diga: luz. Diga mais uma vez: luz.
É isso que está acontecendo. O Senhor, ele poderia ter se manifestado com fogo. O Senhor, ele poderia ter se manifestado com maravilha. O Senhor, ele poderia ter se manifestado como Deus se manifestou a Moisés, diante de uma sarça que queimava em fogo, que ardia em fogo, mas que não queimava, que não se consumia. Mas não, o Senhor, ele vai se aparecer, vai se manifestar para Saulo de acordo com a maior manifestação que expressa Cristo, que é qual? É luz. Cristo é luz. Antes de ser poder é luz, antes de ser glória é luz, antes de ser salvação é luz. Toda a manifestação de Cristo começa em luz. Depois pode ter fogo, depois pode ter cura, depois pode ter poder, depois pode ter dom de maravilha, mas ela sempre começa em luz. E não sou eu que estou inventando isso porque me deu vontade de pregar isso. Não, é o que a Bíblia diz. Quando você observa João capítulo de número 1, você vai perceber que João, diferente de todos os outros discípulos, de todos os outros apóstolos, ele vai escrever de maneira diferenciada o início da trajetória de Jesus. Ele não começa falando o nome do pai, ele não começa falando o nome da mãe, ele já começa entrando na intenção, na manifestação original de para que veio o Filho de Deus. E aí ele já vai começar dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Escute isso, olha o que ele está dizendo: no princípio era o verbo é o que? Palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é Jesus? Jesus é a expressão máxima da palavra de Deus. Ele é o verbo feito em carne. Quando eu falo de palavra, presta atenção que eu estou contando com a tua inteligência nessa noite. Quando eu falo de palavra, eu falo de conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, eu falo de palavra. Olha isso aqui: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como é que ele se manifesta? Olha isso: nele estava a vida. Por que nele estava a vida? Porque nele estava a palavra. E para ter palavra, para ter vida, tem que ter palavra. Como é que o mundo foi criado? Como é que a vida nasceu? A vida não nasceu com estalar de dedo, não. A vida nasceu por intermédio da palavra. A Bíblia diz que o mundo estava em trevas, o mundo não tinha palavra. Então disse Deus: haja. Para haver manifestação de vida tem que ter luz. Como é que a luz se manifestou? Por intermédio da palavra. Quem foi que disse haja luz? Foi Deus. Quem foi que disse haja luz? Deus disse haja luz. Então preste atenção: por intermédio da palavra há a manifestação da luz. E a luz faz o quê? A luz combate as trevas. Quando nós observamos Jesus aparecendo para Saulo no caminho de Damasco, numa manifestação em luz, ele está aparecendo para trazer vida, ele está aparecendo para combater as trevas, ele está aparecendo para combater a ignorância, ele está aparecendo para trazer esclarecimento, ele está aparecendo para trazer revelação, ele está aparecendo para trazer mudança, ele está aparecendo para trazer despertamento. Por que, irmã Camila? Porque luz, não só na Bíblia, mas em toda maneira de falar, representa a revelação, representa trazer à tona, representa a palavra. A luz está tão ligada a entendimento, a ideia, a mentalidade, a criatividade, que até no campo do desenho, no campo da caricatura, quando alguém tem uma ideia, alguém desenha uma lâmpadazinha na cabeça da pessoa. Às vezes a gente está com um problema, não sabe como terminar, e aí a gente diz assim: me deu uma luz aqui. Porque luz está relatado a tudo que é ideia, a tudo que é clareza, a tudo que é revelação. Então por que Jesus vai aparecer em luz para Saulo? Escute isso: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida. Por que nele estava a vida? Porque ele é a manifestação da palavra. É por isso que Davi vai cantar por diversas vezes, e no maior salmo, o salmo da palavra, ele só vai falar de palavra e de vida. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Ele vai dizer que os ossos dele estavam apegados ao pó, e no salmo 119 ele canta: mas vivifica-me segundo a tua palavra. Palavra está ligada à vida. Volta para João de novo: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, nele estava a vida, porque ele
Ele é a manifestação da palavra. Olha isso aqui. E a luz resplandeceu nas trevas. E as trevas, olha isso, as trevas não prevaleceram contra ela. Vou repetir de novo que teve gente que não entendeu. A manifestação de Jesus na terra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a luz resplandeceu nas trevas. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você quiser, levante a sua mão. Se você não quiser, não precisa. Eu só preciso que você abra bem os seus ouvidos. E sabe o que Deus está dizendo? Vai haver manifestação minha por intermédio da palavra, e as trevas não vão prevalecer. As trevas não vão. Levanta a mão, levanta a mão. Todo engano que te oprime vai cair por terra agora, por intermédio da palavra. Toda mentira que te rodeia vai ser desmascarada. O Senhor vai trazer revelação pela palavra, cura pela palavra, manifestação pela palavra. Pega na mão de pelo menos 2 pessoas aí, vai. Segura, mas segura ligada. Sacode ela e diga: palavra. Aperta a mão dele e diga: palavra. O Senhor está dizendo: eu vou trazer vida na tua casa pela palavra, vida no teu ministério pela palavra, despertamento pela palavra. Deixa eu beber um golinho d'água, vai, deixa eu beber um golinho d'água. Quer conhecer Cristo? Antes do movimento, entra na palavra. Quer conhecer Cristo? Antes do calabaçu, entra na palavra. Quer profetizar? Antes de abrir a boca para dizer assim diz o Senhor, primeiro vai ler o que ele costuma dizer antes de querer profetizar. Primeiro vai na palavra. Toda a ignorância perde diante da luz da palavra. Todo engano cai por terra diante da luz da palavra. Eu estou sentindo uma atmosfera impactante aqui. O Senhor está dizendo que vai produzir cura por intermédio da palavra, salvação por intermédio da palavra. Chega de ignorância. Quanta gente fica achando que nós fazemos parte de uma reunião de analfabetos e quadrados, gente sem conhecimento, mas eu quero dizer aos incrédulos que nós fazemos parte do povo mais sábio e inteligente da face da terra. Por quê? Porque nós estamos aqui pelo poder da palavra, e o que a palavra diz acerca dela: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que o Senhor aparece para Saulo no caminho de Damasco? Diga mais uma vez: em luz. Não, se você falar assim, eu vou pedir para repetir toda hora. Fala com uma vez só, com vontade, que eu não preciso perder tempo pedindo repetir. Vamos lá, diga: em luz. Isso, em luz. Aparece para ele em luz. E as trevas prevalecem contra a luz? A ignorância prevalece contra a luz? A incredulidade prevalece contra a luz? A sem-vergonhice prevalece contra a luz? A imoralidade prevalece contra a luz? A dureza de coração prevalece contra a luz? A mentira prevalece contra a luz? Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você é que quando nós tivermos o discernimento da palavra, nos tornaremos imbatíveis, não por causa de nós, mas por causa da munição da palavra. Agora ele vem aparecendo para Saulo no caminho de Damasco, em luz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Em luz. Escute o que eu vou lhe dizer. Jesus tem uma pluralidade. Ele tem diversas maneiras de operar, mas todas as maneiras com que ele opera são secundárias diante da primeira. Olha o que a Bíblia vai dizer acerca da sua manifestação. E para isto se manifestou o Filho do Homem, para vos batizar com o Espírito Santo, é isso? Para isso se manifestou o Filho do Homem, para vos enriquecer. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para vos curar.
Tudo isso é secundário. A origem da manifestação do Filho de Deus vem com uma especificidade. Qual é ela? A Bíblia vai dizer: e para isto se manifestou o Filho do Homem. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. E quando a gente ouve as obras do diabo, a gente fica pensando que as obras do diabo são apenas essas obras: macumbaria, enfermidade, dores. Mas não é apenas isso. O Filho do Homem se manifestou para nos tirar da treva, das trevas. Que trevas? A falta de conhecimento da manifestação da verdade que está em Cristo. Olha o que a Bíblia diz acerca do trabalhar de Satanás. Vai dizer que este mundo jaz no maligno. E como é que ele opera? Vai revelar da seguinte maneira: o príncipe deste século lhes cegou o entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. A pior treva que você encontra não é dentro de um quarto escuro. A pior treva que você encontra não é numa rua sem poste com luz para iluminar. A pior treva que assombra a humanidade é a treva do entendimento, que impede ao homem de chegar ao conhecimento da verdade de quem é Cristo. Por quê? Porque a verdade de quem é Cristo produz para o homem a libertação que ele precisa ter para servi-lo. E por que Satanás trabalha na humanidade bloqueando o entendimento acerca da palavra, bloqueando o entendimento acerca de quem é Cristo? Porque Satanás, para ser servido, depende que o homem esteja em trevas para servi-lo. Porque uma pessoa consciente não faz as atrocidades que faz de maneira consciente. Então Satanás, para trabalhar e para ter os seus conservos, ele depende que tal pessoa esteja em trevas intelectuais. Ele depende que tal pessoa esteja em trevas nas suas faculdades mentais. Ele depende que tal pessoa esteja em trevas para servi-lo. É por isso que você vai ver algumas atrocidades acerca do império das trevas. E Satanás só vai encontrar quem o serve porque estas pessoas estão em trevas. Satanás depende da ignorância para estabelecer funcionários para o seu reino. E Cristo é totalmente diferente. Ele não quer nenhum servo cego. Ele não quer nenhum servo ignorante. Ele não quer nenhum servo tapado. Ele não quer nenhum servo atado. E é por isso que a Bíblia vai dizer: e para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Porque diferente de Satanás, Cristo quer que nós tenhamos clareza. Cristo quer que nós tenhamos entendimento. E o que ele está dizendo é: eu vou te libertar, não para você se tornar meu escravo. Eu vou te libertar para você decidir se quer andar comigo ou não. Agora ele vem numa manifestação em luz e aparece para Saulo. Por que luz? Porque luz representa tudo isso que eu falei para você aqui agora. Olha o que a Bíblia vai dizer: que ele, quando se manifesta, nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Só quem foi transportado aí, diga glória a Deus. Só quem já não anda em trevas, diga aleluia. Irmã Camila, o que é isso? O Senhor está dizendo: quer viver uma experiência comigo? Quer viver a maior dentre todas as experiências? Aprenda que antes de qualquer manifestação que eu possa executar em vosso meio, a primeira manifestação, ela se dará por intermédio da luz, que para nós significa palavra de Deus. Eu não vim aqui dizer que é proibido rodar, Deus me livre. Eu não vim aqui dizer que é proibido pular, Deus me livre. Eu não vim aqui dizer que você não pode dar rajada de língua estranha, Deus me livre. Eu vim aqui te dizer para que você não seja motivado a falar em línguas sem ter entendimento, para que você não seja motivado a rodar sem entendimento, para que você não seja motivado a pular sem entendimento. Sabe por quê? Senão a gente vê um monte de pipoca na panela, que aqui dentro pula, roda, mas lá fora xinga, desfaz de marido, bate no filho, desautoriza pastor, acaba com as autoridades governamentais. Que é isso? Isso é pipoca na panela. É gente que pula sem palavra, dança sem palavra, roda sem palavra. Coisa linda é quando eu vejo um crente marchando na presença de Deus, mas ele entende: eu não estou marchando porque alguém está marchando, eu estou marchando porque eu tenho meus motivos para marchar. É culto racional. Aqui a gente dá glória com entendimento, aleluia com entendimento, bate palma com entendimento, pula com entendimento, roda com entendimento. E por que é que nós temos essas manifestações no nosso meio?
Porque essas manifestações, elas são a reprodução de quem viveu com Cristo a maior experiência de todas. E quem viveu, vira esse ventilador um pouquinho para lá, por gentileza, para não pegar em mim. E quem viveu a maior dentre todas essas experiências, não consegue se segurar diante da manifestação de luz. Quando o Senhor se manifesta, Saulo vai viver a maior de todas as suas experiências. Oh, aleluia! E o que é experiência? Chegar ao conhecimento de algo por intermédio de todos os sentidos. É por isso que nós precisamos entender que num culto como esse, não dá para dizer que viveu uma experiência com Cristo porque viu. Não dá para dizer que vive uma experiência com Cristo porque ouviu. Para dizer que a experiência foi real com Cristo, não basta apenas ver, não basta apenas ouvir, mas diante do que se vê e diante do que se ouve também tem que... Porque o conhecimento sem palavra é letra, e letra sem manifestação do Espírito não vivifica, mata o homem. Agora olha o que vai acontecer. Quando a gente prega Atos capítulo 9, sem sombra de errar, a gente encontra pelo menos meia dúzia no nosso meio, que já pregou a mesma mensagem, assim como eu também, e já deve ter derrubado Saulo do cavalo pelo menos umas 3 vezes. A gente tem essa mania de fazer conjecturas tão tremendas sobre circunstâncias e pessoas tão duras, que a gente não consegue admitir que elas vão ao chão sozinhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia vai dizer que depois que o Senhor se revelou para Saulo no caminho de Damasco em luz, ele imediatamente, vem comigo e diga, na hora. É isso aí, meu irmão, não foi depois, não foi sexta-feira, não foi semana que vem, foi na hora. Diante da manifestação de Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia diz que imediatamente ele caiu com o seu rosto em terra. Vem comigo, galeria, e diga, ele desceu. Ele desceu, ele caiu imediatamente com o seu rosto em terra. Aí quando a gente ouve isso, quem é pregador pentecostal já vai logo impostando a voz e dizendo, ei, irmão, ele caiu do cavalo e o Senhor derrubou do cavalo. Mas isso na verdade é conjectura, e conjecturar não é proibido. Só que conjecturar pode ter uma série de percalços no meio do caminho. Porque assim como eu digo que ele pode ter caído do cavalo, eu também posso dizer que ele pode ter caído de cima de um carro de ferro. Afinal, ele trabalhava dentro do sistema romano e ele tinha às suas mãos toda a tecnologia e modernidade da época. Então eu também posso dizer que ele foi derrubado do carro de ferro. Assim como eu também poderia conjecturar que ele não caiu nem do cavalo e nem no carro. Haja vista que ele estava muito próximo da entrada da cidade, eu poderia dizer que ele desceu do cavalo e foi trazendo o cavalo pela rédea, porque já estava perto demais do lugar que ele queria chegar. É por isso que não é bom a gente conjecturar, porque pode ser uma coisa e pode ser tanta coisa que no final pode confundir e não ser coisa nenhuma. Então vamos falar a coisa que está escrito aqui. A coisa que está escrito aqui é que diante do resplendor de luz do céu que o cercou, ele caiu com o seu rosto em terra imediatamente. O que isso significa, irmã Camila? Significa que na verdade ele não foi derrubado como a gente prega.